O livro que eu venho indicar neste vídeo é este aqui de cálculo do Stewart. É um livro bem conhecido, bem consagrado e realmente, sinceramente, olhando aqui com as anotações, com as observações que eu estava aqui fazendo, deu vontade de sentar e estudar cálculo, porque são vários exemplos interessantes, uma explicação muito boa, uma narrativa assim focada nos alunos. Ele já está na 9ª edição, então bem interessante, várias situações práticas. Então eu vou mostrar aqui por dentro para você entender melhor do que eu estou falando. Ele utiliza esse tipo de abordagem em que ele conta mais história, ele vai com mais calma, desenvolvendo a teoria. Isso em comparação com outros livros, depois eu faço um vídeo de comparação, mas eu vou mostrar o livro por dentro e, como sempre, vou deixar aqui na descrição meus links de afiliado para você adquirir na Amazon, caso tenha interesse. Este livro aqui eu adquiri junto com outro de pré-cálculo, que tem até outro vídeo que eu fiz sobre ele, mas você pode ver aí na descrição todas as possibilidades, preços, essas coisas todas. Vamos ver o livro por dentro agora. Bom, aqui está o livro do Stewart, é apenas volume 1, há 2 volumes, da 9ª edição, então várias edições aí. Há outros autores também, mas o Stewart é o principal deles, o mais conhecido, e há material de apoio online também, bem interessante. Vou começar aqui por essa parte aqui, mostrando quem são os autores. Eles são lá do Canadá, Estados Unidos, traduzido por um professor da Unicamp. Aí aqui no sumário você pode ver o que o livro mostra, né? Funções e modelos, limites e derivadas, regras de derivação. É basicamente o que mostra em qualquer livro de cálculo, mas o mais importante eu vou mostrar aqui, que é como o livro apresenta esses conceitos, aplicações de derivação, integrais, aplicações da integração, técnicas de integração, mais aplicações de integração e apêndices. Prefácio, bem interessante aqui. Com o prefácio você já pode ter uma noção do que você vai perceber aqui olhando o livro por dentro. Eu sempre recomendo ler com calma, se você comprar o livro, se você tiver um livro que você vai estudar, qualquer que seja. Aqui você vê o conteúdo dos 2 volumes, então se você tiver o volume 2, este vai ser o conteúdo, aí vai até cálculo vetorial, com equações diferenciais de segunda ordem, passando por isso tudo aqui, bastante coisa. Olha só a vantagem desse livro aqui e de outros mais conhecidos, que tem várias edições, muitos deles são dos Estados Unidos. Olha só a quantidade de revisão que esse livro tem. Isso traz uma vantagem enorme. Olha só isso aqui. Muitos outros livros menos conhecidos, não tão bem sucedidos assim, eles têm 1 ou 2 revisores, assim, mas isso aqui tem esse tanto de revisores. E uma vantagem que eu tenho notado nesses livros é que os autores eles têm uma certa proximidade com pessoas que trabalham com tecnologia, então eles conseguem trazer exemplos de vida real lá da indústria, de uma empresa super tecnológica. É muito interessante isso que eles fazem, né? Por essa proximidade. Aí aqui tem essa parte aqui, tributo a James Stewart, e você já lendo aqui, o pessoal já diz que ele tinha um dom particular para ensinar matemática, e eu acredito que seja mesmo, porque nessa foto aqui tem muitos alunos prestando atenção nele, o que não acontece com muitos professores, né? E você já pode deduzir aqui que o James Stewart não está mais entre nós, está até escrito aqui, James Stewart foi um professor de matemática na McMaster University, University of Toronto, lá no Canadá. E os outros autores aqui, eles ainda estão aqui, ó, é professor. E vamos ver como que o livro começa, né? Existem explicações a respeito de recursos tecnológicos, que, como todo livro fala, é importante você saber usar para que isso te beneficie, não substitua papel e lápis. Mas aqui, teste de verificação, a pessoa pode ter dúvida, dificuldade em matemática básica e pode fazer esses testes aqui para ver como que está indo. Como eu falei, este livro eu comprei em um box, em um conjunto com o livro de pré-cálculo, que eu já mostrei aqui, vou deixar aqui no card aqui em cima
este livro. Aí você pode achar interessante para estudar essa parte de básica. Aí, olha só quão interessante este livro é, que ele traz vários exemplos interessantes da aplicação de limite derivada integral na vida real. Basicamente, ele já diz aqui logo de cara, ó, ao terminar este curso, você será capaz de determinar em que ponto um piloto deve iniciar a descida para que o pouso seja suave. Ou seja, você já entende que por trás dessa facilidade do mundo moderno, de você sentar lá no avião e ficar tranquilo que o avião vai chegar e tudo mais. Existe bastante engenharia por trás, essa engenharia baseada em muita coisa que foi estudada ao longo dos séculos. Outras coisas, este formato aqui, esse cosseno hiperbólico, como você pode ver depois, isso aparece neste edifício aqui, no Gateway Arch, mas também é o que acontece quando você pendura um cabo entre duas extremidades. Qual que vai ser a velocidade, a força em um bastão de beisebol quando ele bate na bola. Vários exemplos da física como se comporta uma população que utiliza a dinâmica presa-predador aqui. Será que quantas onças vão surgir? Não sei que animal é esse aqui, vão surgir? Vão continuar depois dessa dinâmica. Aí você pode utilizar cálculo para entender por que a colmeia é desse jeito aqui e a quantidade de combustível para elevar e pôr em órbita um foguete. É muito exemplo bem interessante, por isso que eu falei que dá vontade de parar para estudar este livro aqui. Olha só, aí ele já começa assim, uma apresentação do cálculo. Então, ao invés de ele começar assim, conceito por conceito, para você ter paciência, chegar lá na frente e aprender para que serve, aprender o que é. Aí ele já dá uma visão geral aqui no início, isso é bem interessante também, né? Uma visão geral aqui, ó, o limite, ele se relaciona com a integral, aí você vai poder utilizar lá na frente. Aí depois tem o problema da tangente, que cai no conceito de derivada. Enfim, aí aqui vamos para funções e modelos. Muito complicado estudar cálculo sem entender bem funções, entender para que servem. Então, aí mais para frente, na próxima marcação que eu fiz aqui, olha só, como que é a edição, a impressão desse livro de alta qualidade, né? Ele mostra aqui várias cores, sem ficar muito esquisito. Aí, por exemplo, avisos em que você pode cometer um erro que muitos alunos cometem, erros comuns de cálculo, vários adendos aqui. O que mais que tem aqui? Definições de limites laterais. Ele emprega uma linguagem relativamente simples, mas ele traz as definições como deve ser para quem estuda matemática. Aí vamos aqui para a próxima parte aqui do livro que eu marquei aqui, que é esta aqui, ó. Olha só que interessante. Montanha-russa, construindo uma montanha-russa melhor. Aí ele dá um exemplo aqui que a montanha-russa ela já é um brinquedo que causa muita emoção, mas que tem que ser feito para ser seguro. E não pode ter solavancos ou mudanças abruptas na trajetória, tem que ser suave a trajetória. E essa parte de ser suave está relacionado com derivadas. Aí ele explica aqui o contexto para você fazer umas contas e transformar isso no exercício. Isso é muito interessante. Vamos aqui para esta parte aqui. O que eu marquei aqui? Vamos ver. Mostrando como que são os exercícios. Existem os exercícios desde os mais diretos, assim, para você pegar a função e derivar, quanto os mais contextualizados. Aqui você vê por que esse livro é tão desejado, tão aclamado. Onde o piloto deve iniciar a descida, aí utilizando exemplos, claro, com simplificações para tornar mais didático, né? Mas já trazendo um gosto onde isso pode ser aplicado. Olha só, onde você menos espera que, controle de perdas de células vermelhas do sangue durante uma cirurgia. Você fica imaginando assim, engenharia e a saúde. Bom, a saúde precisa de equipamentos, de modelos matemáticos para que esses equipamentos funcionem bem, por mais que nem sempre, muitas vezes, os médicos não entendam como que os equipamentos funcionem, os engenheiros precisam estar lá para fazer esses equipamentos e fazer eles funcionarem.
e a pessoa na mesa de cirurgia sobreviver e resolver o problema dela. Então, ou seja, onde você não imaginava, tem várias aplicações. E prosseguindo aqui para a próxima indicação. Olha só, projeto aplicado, forma de uma lata. Nossa, isso aqui é muito interessante, te dizendo aqui o contexto em que os conceitos são aplicados para você, enfim, estudar algum conceito, aplicar aqui aviões e pássaros, aí explicando como que pássaros voam, aí tem essa questão de a potência que é necessária para que um avião vá para frente em uma certa velocidade, depende da velocidade, aí dependendo da velocidade essa potência é maior ou menor, aí você pode aqui fazer um estudo em que você determina qual que é a melhor situação para, sei lá, economizar combustível, alguma situação assim. Então, muitas coisas interessantes. Método de Newton aqui, por exemplo, explicando, por exemplo, cálculo de taxa de juros. Você sabe como se calcula a taxa de juros de um empréstimo? Pois bem, muita conta pode estar por trás de um cálculo desses, e aqui ele utiliza os conceitos para aproveitar e ensinar. Problemas mais difíceis, que ele chama de problemas quentes, aqui no final do capítulo também tem aqui. Aí chegamos em integrais. Aí vamos para as próximas partes aqui, você vê vários exercícios de calcular integral, de calcular área, exercícios contextualizados também, mas vamos logo para a parte aqui que eu marquei, que é para mostrar aqui. Aqui tem apêndices, como é comum nesses livros aqui, para mostrar fórmulas comuns, conceitos comuns que você pode necessitar dar uma olhada para refrescar a memória. Então tem bastante coisa aqui, resolver coisas de segundo grau, equações de segundo grau. E aqui, respostas para os exercícios ímpares. Então, assim, esse livro aqui realmente é um livro muito bom para estudar cálculo. Se você utiliza este livro, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre ele. Se você estuda cálculo, deixe outro livro indicado também que você goste. E, como sempre, vou deixar aqui na descrição os meus links de afiliado para você adquirir este livro, tanto o volume 1 quanto o volume 2, quanto comprar ele junto com o livro de pré-cálculo que eu já mencionei em outro vídeo. Mas obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.